nosso mundo é gigante e existe há muito tempo. Logo, diversas histórias incríveis aconteceram aqui e foram registradas. Algumas delas são misteriosas e intrigam as pessoas, mas muitos desses acontecimentos já foram resolvidos. Porém, ainda existem vários que, mesmo com a ciência avançada e grandes tecnologias de investigação, continuam sem uma resposta concreta até os dias de hoje. Então, nós vamos falar alguns deles no vídeo de hoje. O Triângulo das Bermudas é uma região de forma triangular na América do Norte, localizada entre Miami, nos Estados Unidos, San Juan, em Porto Rico, e o arquipélago de Bermudas. Mas o que faz esse local tão misterioso é o fato de diversas aeronaves e embarcações terem desaparecido ao passar por lá, tendo vários casos, como o voo 19, onde, em dezembro de 1945, uma esquadrilha de 5 aviões foram para lá fazer um teste. Porém, 1h30 depois, o comandante da operação entrou em contato com a base e relatou que todos os 5 aviões haviam desaparecido, junto com seus tripulantes, sem deixar nenhum rastro. Algum tempo depois, o avião que havia sido enviado para achar os desaparecidos também sumiu, junto com sua tripulação de 13 homens. Além desses, mais de 100 outros casos de desaparecimentos de aviões e barcos também foram registrados. E a principal teoria dos cientistas é a de que existe uma grande quantidade de gás metano no fundo daquela região marítima, que poderia entrar em combustão com as faíscas dos motores dos aviões, causando explosões dos mesmos, além de diminuir a densidade da água, o que afundaria as embarcações. Mas mesmo assim, os desastres que ocorreram ali continuam sem uma explicação definitiva até os dias de hoje. As pirâmides são grandes estruturas de pedra localizadas no Egito, servindo de túmulo para os faraós, que eram mumificados e colocados lá com tudo o que eles tinham, sendo as 3 mais famosas as localizadas na península de Gizé. Mas o grande mistério está na construção dessas tumbas, já que foram feitas há milhares de anos antes de Cristo, ou seja, as tecnologias eram bem menos avançadas que as atuais. Além disso, as pirâmides são muito grandes, com a menor dessas 3 mais populares, a do faraó Miquerinos, tendo 66 metros de altura e 109 de base. Já a maior delas, a pirâmide de Quéops, tem 139 metros do chão até o topo e 230 de base, contendo cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, com 2 a 10 toneladas cada um. Ou seja, é algo muito difícil de ser feito até mesmo nos dias de hoje. Imagine há milhares de anos. Existem várias teorias de como os egípcios conseguiram fazer isso, com alguns até mesmo acreditando que foram feitas com a ajuda de alienígenas. Mas a teoria mais aceita pelos cientistas é a de que eles usaram máquinas simples para fazê-las, ou seja, ferramentas como planos inclinados, polias ou rodanas, escadas, esteiras, cordas e outras coisas. No final dos anos 60, a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, foi aterrorizada por um assassino em série conhecido como Zodíaco, e a sua principal característica eram as cartas enviadas aos grandes jornais da cidade e às autoridades, onde ele fazia ameaças, contava detalhes sobre seus crimes, zombava da polícia e falava algumas coisas estranhas e sem lógica, além de enviar códigos complexos, com um deles sendo resolvido há poucos anos atrás, ou seja, mais de 50 anos após o seu envio. A primeira descrição de sua aparência foi feita em 1969, onde um casal foi atacado por ele com facadas enquanto passeava à noite. A jovem Cecilia Shepard acabou morrendo, mas o seu namorado sobreviveu e deu a descrição da aparência do homem para a polícia, dizendo que ele era um homem branco, forte, com cabelos curtos e castanhos, usando óculos e tendo por volta dos 30 anos de idade. Alguns anos depois, já nos anos 70, ele simplesmente desapareceu sem deixar rastros, parando de matar e de enviar suas cartas, nunca mais deixando nenhum indício até os dias de hoje.
E apesar de muitas pessoas já terem supostamente descoberto a identidade do assassino, o FBI nunca confirmou nada sobre quem realmente era o homem. Ele causou 5 mortes confirmadas, mas algumas testemunhas afirmam que o número foi de 20 a 28. Já o próprio Zodíaco disse em uma de suas cartas que já tinha feito 37 vítimas. E o seu caso ficou tão famoso que virou até mesmo um filme em 2007, com o mesmo nome do assassino, tendo um elenco de peso e contando a história de uma equipe de investigadores que buscavam a resposta para os assassinatos na época. Para finalizar, temos o caso das máscaras de chumbo, que ocorreu aqui no Brasil no ano de 1966, quando um jovem explorava o Morro do Vintém, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, quando encontrou 2 corpos de homens mortos, em estágio avançado de decomposição, cada um portando máscaras de chumbo, muito usadas para se proteger da radiação. No bolso de um dos homens tinha um bilhete, que estava escrito a seguinte mensagem: 16h30, está local determinado. 18h30, ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. Nos corpos não havia sinal de violência, nem de radiação, e era impossível fazer um exame toxicológico por conta do estado dos corpos, ou seja, era impossível saber se eles haviam ingerido alguma coisa estranha. Existem várias teorias sobre o que aconteceu ali. Alguns dizem que eles estavam participando de um tráfico de materiais radioativos. Já outros afirmam que eles estavam envolvidos com extraterrestres e as máscaras seriam para proteger da radiação da nave. Mas a hipótese mais aceita é a dita pelo amigo de um dos homens. Ele afirmou que os falecidos faziam parte de uma seita religiosa científico-espiritualista que estava envolvida na experimentação de drogas psicodélicas. E como nessa época o uso dessas substâncias estava no auge, os homens poderiam ter tido uma overdose e acabaram morrendo ali. Porém, nada pode ser confirmado até os dias de hoje. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Fique atento porque na próxima semana teremos uma programação muito interessante aqui no nosso canal. Então, lembre-se de seguir o nosso Instagram, @canalquer_saber. Lá você vai encontrar curiosidades interessantes, novidades do canal e também as nossas lives. Então é isso, pessoal. Deus te abençoe e tchau!